sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao episódio 3 de Líderes em Gestão, a série. Esse episódio nós vamos tratar sobre os benefícios e os passos para aplicar o accountability. E eu quero deixar um desafio para ti que vai assistir esse vídeo até o final. Tenta encontrar no teu dia a dia, a partir de amanhã, em notícias de jornais, em convivência, em situações que ocorrem, pessoas que tu conhece, ações de accountability. Tu vai perceber que existem já algumas pessoas que colocam em prática, talvez até nem sabendo direito como, ou porquê, ou o que é accountability, mas a gente às vezes percebe que existem pessoas que já colocam em prática o accountability. E o teu desafio vai ser tentar identificar situações e pessoas que colocam em prática. Aí, deixa um comentário aqui no vídeo para mim, para que eu possa saber o que vocês andam fazendo aí a respeito desse tema. Também não esquece de dar o like e te inscrever no canal se tu ainda não está inscrito, ok? Tá certo, mas hoje eu quero te convidar para parar de ouvir reclamações, de gente se queixando, de falta de execução de projeto, de um indicando o outro, apontando o dedo. Acabou isso, chega com isso. Por isso que a nossa conversa de hoje é bastante importante para que você perceba quais são esses benefícios e quais são os passos para a aplicação da accountability, certo? Quantas vezes a gente ouve e a gente mesmo pratica a ação de procurar quem é o culpado? Quem foi que fez isso? Quem é o responsável por isso não ter dado certo? Quem não fez? Quem deixou de fazer? Por que isso deu resultado? Quem está atrás disso? Sempre uma postura de caça às bruxas. Isso é uma posição, isso é uma característica muito nossa dos brasileiros, de tentar identificar quem é o responsável por aquilo. Não pensar no plural, mas pensar no singular. Houve uma situação, então teve um responsável. Não, podem ser mais pessoas responsáveis por aquilo ali, certo? Agora me diz o contrário. Quantas vezes você ouve ou até mesmo pergunta quem foi responsável pelo sucesso? Quem foi responsável por isso aqui ter dado certo? Quem foi responsável por esse resultado positivo? Né? Sempre se tem uma tendência às caças bruxas, porque é mais fácil a gente responsabilizar quando não está certo do que propriamente reconhecer que aquilo tá dando certo, né? Que aquilo foi uma bola dentro, foi feito um gol ali. Então, se você pensou até aqui que accountability é uma confissão de um desempenho baixo, saiba que não é nada disso. Accountability não é buscar responsáveis por coisas que não deram certo. Tá? Esse fato ajuda as empresas a evitarem o accountability, porque tem esse entendimento distorcido do que é, na verdade, esse método. Então, elas têm uma necessidade de apontar culpados e acabam, então, distorcendo isso e dizem que aplicam accountability na intenção de procurar, então, alguns culpados. Só que esse tipo de comportamento, ele só aumenta aquilo que a gente já viu lá no episódio 2, que eu mostrei para vocês como se identifica os comportamentos de vitimização, aqueles que ficam abaixo da linha. Lembram? Êxito e fracasso. O fracasso tem a ver com a vitimização, né? Então, sempre vem uma reclamação, né? Então, a gente ficou muito acima do orçamento, o prazo era muito curto, teve desinformação, uma série de coisas que às vezes se consolidam tão forte na cultura daquela organização que esse comportamento de procurar os responsáveis por algo que não deu certo acaba cronificando esse comportamento de vitimização. E aí, então, se coloca sempre abaixo da linha, ao invés de procurar, então, uma maneira de poder ir para cima da linha, mais ao encontro do êxito, certo? Então, essa justificativa se torna um objetivo final e acaba não se focando no que pode ser feito para chegar nos resultados. Fica um jogo de empurra. Foi ele, não, foi ele. Foi ele que não foi ele. Não foi meu departamento, foi o departamento dele, foi ele. Né? Fica aquele jogo de empurra de quem foi que deu o tropeção e que fez com que o resultado não aparecem, porque as pessoas tendem a se defender. Isso é da natureza humana, a gente se defende. Inclusive, quantos de nós não tem aquela pastinha dentro do seu provedor de e-mail ali, guardando alguns e-mails, para caso aconteça alguma situação, eu tenho aqui, ó, para mostrar, né? Mas isso não é accountability.
O verdadeiro accountability, ele revitaliza o caráter da empresa, ele fortalece a competitividade, ele alavanca a inovação, ele melhora a qualidade dos produtos, dos serviços. As empresas entendem as necessidades dos seus clientes, assim como dos seus colaboradores. As empresas são mais sensíveis e se tornam mais sensibilizadas também pelas coisas que acontecem. Isso não significa que seja uma fraqueza. Não, isso pode ser um grande ponto forte da organização também. Então, por definição, accountability é uma escolha pessoal de superar circunstâncias e demonstrar um senso de dono, que a gente chama de ownership, certo? Que é necessário para alcançar os resultados que são desejados, para que a gente possa visualizar, que é o see it, para que a gente possa se apropriar, que é own it, solucionar, solve it, e fazer, que é o do it. Isso já não é novidade para ti, porque isso a gente tratou no episódio 1 e também no episódio 2. Mas é sempre reforçando que esses são características do accountability. E nós vamos ver aqui nos episódios, o episódio 5, ele é focado nisso, certo? Essa definição serve também para a gente fazer uma pergunta, uma outra pergunta para nós mesmos. O que mais eu posso fazer para superar as circunstâncias e alcançar os resultados que eu desejo? Essa é uma pergunta importante dentro do accountability, porque com ela eu identifico, eu assumo questões, eu encontro soluções e eu ajo. Essa pergunta ela é importante. Vou repetir. O que mais eu posso fazer para superar circunstâncias e alcançar resultados que eu desejo? Essa é uma pergunta um pouco diferente que talvez algumas pessoas se façam. Sabe que é tão sonhada a proatividade pode vir daí, não é verdade? A gente fala de senso de dono, de se comprometer, de manter o compromisso e se responsabilizar por ele quando a gente fala sobre isso. Nós falamos de presente e futuro, a gente não fala de passado. E não tem justificativas e não tem vitimização. Isso aqui nos coloca acima da linha. Então, aqui tem uma discordância do accountability, de acordo com Roger Connor, a respeito do que o Deming trouxe. O Deming dizia que uma organização funciona com o medo do fracasso, que vai levar as pessoas a serem bem-sucedidas. Ao contrário, aqui se acredita que isso não prepara as pessoas para o accountability, prepara as pessoas para as desculpas. Então, se uma organização funciona com medo, eu me retraio, porque com as pessoas com medo, elas tendem a fugir e não a se responsabilizarem pelos resultados. Mas sabe quando é que o accountability pode dar mais certo? É quando ele é em conjunto, quando é colaborativo, quando as pessoas compartilham o senso de propriedade juntas. Aqui a liderança está fazendo com que elas se tornem responsáveis juntas. O papel da liderança aqui é bastante importante nessa visão de uma responsabilidade compartilhada, entende? Mas sabe o que pode dar errado e colocar tudo a perder? Quando eles não entendem que são responsáveis pela tarefa. E eles são responsáveis pela tarefa, mas não somente pela tarefa. O líder precisa fazer com que o seu colaborador entenda que ele também é responsável pela tarefa. Aqui, quando ele fica muito centrado na tarefa, o campo fica muito fértil para acusações. Quando algo dá errado, se começa o jogo de acusações de novo, né? E se procura quem fez errado. E aí, enquanto estão procurando quem fez errado, o resto da empresa se alivia, respira aliviado. Opa, isso não é comigo, deixa eles que são lá, que se entendam. Né? Isso tem a ver lá com o pessoal e acaba saindo de fininho e não colabora e não ajuda. Então, a gente acaba vendo uma parte da empresa mobilizada com o que aconteceu e a outra parte assistindo, porque isso não é meu, isso não é comigo.
Isso é o que acontece quando a responsabilidade fica muito centrada na tarefa. Percebem? Agora, quando que o accountability acontece em conjunto, tem uma responsabilidade de todos pelos aspectos do projeto. Todos se sentem responsáveis por isso, né? Lacunas, processos limitantes, tudo isso desaparece e as pessoas conseguem enxergar uma responsabilidade contínua e cuidam para que a bola não caia. Eles ficam jogando para que a bola não caia, porque todos são responsáveis por manter essa bola no ar, ok? Já pensou? Já pensou nisso? Não ter que ouvir queixa, não ter que ouvir reclamações e passar a ouvir alguns reportes e mais reportes positivos do que negativos? Como tu te sentiria como liderança desse jeito? Né? Um mundo totalmente sem fronteiras, é uma empresa sem fronteiras, onde cada um consegue interagir e passar de um departamento ao outro, porque todos estão entendendo o que todos estão dizendo, do que os outros estão falando. Então, para isso é necessário também uma mudança de mindset, né? De um mindset de um responsável para um grupo responsável. De um responsável para um grupo responsável. Essa é uma mudança de mentalidade, é um outro mindset de funcionamento que a liderança pode trabalhar e tem condições de trabalhar sim no seu time de colaboradores. Eu vou mostrar para vocês um jeito simples de pensar accountability como um grupo, pegando emprestado algumas percepções de Kim Clark, que é reitor da Harvard Business School e do Stephen Wellwright. Tá? Eles dizem exatamente assim: cada membro da equipe central desempenha um papel na empresa que o torna um ponto focal e gerente responsável por uma função que fornece uma contribuição única ao projeto como um todo. Mas cada um também desempenha um papel em seu grupo. Além de representar uma função, cada um aceita a responsabilidade pelos resultados dos outros. Nesse papel, a equipe central compartilha a responsabilidade que o gerente de projeto tem pelos procedimentos do desenvolvimento que devem ser seguidos e pelos resultados que esses procedimentos geram. Ela é responsável pelo sucesso do grupo e não pode culpar ninguém além de si mesmo se falhar em alguma entrega. Na execução de tarefas e no cumprimento do desempenho combinado no início. O que é único nas responsabilidades dos membros da equipe central não é tanto o accountability pelas tarefas dentro das próprias funções, mas o fato de que eles são responsáveis pela forma como essas tarefas são subdivididas, organizadas e realizadas. Fecha aspas. Percebem como eles colocam de um jeito bastante simples o accountability de grupo? Por exemplo, vocês têm duas linhas de produção. Uma linha de produção se responsabiliza pelo erro. Ela é responsabilizada por um erro. Ela não se responsabiliza, perdoem. Ela é responsabilizada por um erro. Apontam essa linha como responsável pelo refúgio, por ter dado algum problema na produção. Qual é o comportamento, né? Eles acabam se escondendo para não levar um esporro, começa todo um chororô, toda uma vitimização, né, a respeito da situação que está acontecendo. Qual é o resultado disso? A produção diminui, aumenta o refúgio, eles estão abaixo da linha, negando erros, culpando-se, né, com afinco, como vítimas, num processo até mesmo de autorregulação muito forte. Aí tem outra linha de produção. Nessa linha de produção, nessa segunda linha, um ajuda o outro, sem vitimização, eles se sentem valorizados e eles se ajudam. Qual é o resultado disso? Produção alta, sem refúgio, trabalhando acima da linha, gostando do trabalho que realizam, realizando as tarefas juntos. Então,
um pratica accountability e o outro não pratica o accountability conjunto. Qual deles não pratica? Vamos arriscar na primeira linha de produção, onde cada um é responsabilizado pela sua tarefa e se vitimizam quando as coisas não dão certo? Então, o desafio é criar equipes interdependentes. Esse é o desafio da liderança. O que é isso? São equipes com senso de nós para se chegar nesse accountability conjunto. A gente precisa que a liderança tenha essa ideia do nós. Né? Nós estamos aqui para realizar esse resultado aqui, certo? Quando se aplicam as duas, ou seja, essa política de interdependência e mais accountability, a gente obtém cooperação, porque a gente está trabalhando com cooperação nesse sentido. Umas pessoas ensinam as outras a como ganhar o jogo. Não existe uma competição entre os departamentos, mas sim uma colaboração entre eles. E o clima é de reconhecer a sua responsabilidade, sabendo o que é preciso para o trabalho em grupo, com um sentimento de responsabilidade totalmente compartilhado para alcançar os objetivos. É isso que vai acontecer quando a liderança consegue trabalhar nessas duas perspectivas. Um ambiente assim vai impulsionar todo mundo para frente ou para cima, né? Lá na área do êxito, acima da linha. Claro que ainda se presta e ainda podem acontecer erros, né? Mas eles têm uma perspectiva de que há um futuro melhor. Os erros se consertam aqui no presente. E nós vamos ser responsáveis todos para consertar isso, porque alguma coisa aconteceu, sim, e nós temos que ajeitar isso da melhor forma possível para entregar aquilo. Então, eles são focados no presente e no futuro. Sem accountability ou interdependência, as pessoas vão lá para o passado, mas não me deram, mas não me fizeram, mas não me disseram. Ok? Se gasta muito menos tempo com desculpa desse jeito, na verdade, e mais tempo usando os seus próprios recursos para apresentar resultados positivos. As pessoas acionam muito mais os seus recursos pessoais para mostrar resultados mais positivos. E o aprendizado substitui a punição, o sucesso substitui o fracasso e a vitimização substitui o accountability. Quando eu não tenho accountability, ele é substituído pela vitimização. E isso né, de acordo com todo esse método, se mostra não muito eficiente. Por exemplo, vamos pensar num exemplo de falta de accountability conjunto, certo? Vamos pensar que na tua indústria é preciso fazer um recall de algum produto, tá? Quando acontece isso numa empresa sem accountability, acontece exatamente o que eu tinha dito antes. Que alívio! Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é lá com a produção, com a engenharia. Isso não tem nada a ver comigo. Eles que se entendam. No accountability conjunto, os problemas eles são vistos como um problema de todos. Mesmo que uma só vá né, resolver isso, uma só área, uma só pessoa vai resolver isso, todos ali estão prontos para ajudar a resolver aquela situação que se apresentou e que não se apresentou da melhor forma como o resultado que era esperado. Tá? Você está preocupado em como fazer isso? Consegui te deixar preocupado de como fazer isso? Que bom, porque esse é o teu desafio como liderança, colocar as pessoas a trabalharem nas atividades certas e que saibam o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo aquilo. Senão elas podem perder o foco no resultado. A gente cai lá naquela questão de poder comunicar para as pessoas e dizer para as pessoas como, por quê e de que forma elas podem trabalhar e trabalhar melhor, ok? Aí a gente está falando assim daquela velha prática do pessoal de vendas, toca o sino, vamos tocar o sino. Cada vez que alguma coisa dá certo, vai lá e corre e toca o sino. Inclusive eu tenho um programa de accountability para as lideranças comerciais chamado justamente Tocando o Sino, porque essa é uma prática muito recorrente nas organizações, né, e que define claramente que as pessoas sabiam quais eram os objetivos a serem alcançados e conseguiram alcançar aqueles objetivos juntos. Tá? Tá conseguindo visualizar quais são os benefícios da gente poder aplicar o accountability? Um deles é o desapego.
Vamos desapegar essa visão de caça às bruxas, né? De quem fez isso, quem é o responsável por ter feito aquilo e que traz uma ilusão de segurança de que o problema não é comigo. Né? Para aquele que não está envolvido, acaba se sentindo seguro. Não, esse problema não é comigo, estou tranquilo aqui, vou seguir meu dia a dia, vou seguir fazendo as minhas coisas aqui. O outro benefício é que a gente acaba acionando muito mais o sistema 2 quando eu estou falando de neuropsicologia, né, de neurociência. O sistema 1, que é um sistema rápido, o sistema 2, que é o sistema mais devagar, que é o sistema do planejamento, da escuta. Eu tenho a tendência, eu dei um apelido para o sistema 2, eu chamo ele de Veja Bem, é o departamento do Veja Bem. Acontece uma situação, ao invés de sair no departamento danada, 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 faz desse jeito, foi o apelido que eu dei, né, que me permitam, né, a autoria né, essa liberdade autoral, né, de ter feito esses apelidos, né, para identificar e poder conversar às vezes com algumas lideranças e poder explicar melhor do que é cada um. Entra o departamento do Veja Bem Sistema 2, né? Veja bem, vamos pensar como resolver isso, veja bem, vamos ver qual a melhor alternativa, veja bem quais são as pessoas envolvidas, vamos trazer todos para conversar sobre isso. E aí não se tem caças bruxas, não está se querendo cortar cabeças, mas se está querendo buscar soluções em conjunto, né? É uma virada de chave, isso. Mas e aí, como fazer para superar os obstáculos e alcançar os resultados que nós queremos e que a empresa precisa? De que jeito se pode fazer isso? O desafio é ficar focado ao invés de ficar frustrado. Olha que bonitinho o trocadilho, né? Ficar focado para não ficar frustrado. Para dar os passos no accountability é preciso estar disposto. Primeiro de tudo, porque tem um trabalho a ser feito aí. É um novo mindset, é uma nova maneira, um novo método de trabalho a ser implantado. Comprometido e pronto para enfrentar algumas resistências, porque elas virão. Porque está fazendo sentido para ti como liderança, mas ainda não para a tua equipe, como membros de equipe, ou até para os teus pares. Né? É uma coisa que talvez precise ser debatida antes, nesse novo método de trabalho. Até porque não é fácil sair de uma cultura de vitimização, que foi o que eu te mostrei lá no episódio 2, de como se fazia para sair dessa cultura de vitimização, né? E te expliquei como identificar. Inclusive, você pode fazer aquele teste respondendo, aquele teste do final do vídeo, você pode fazer aquilo respondendo pelas outras pessoas para ter uma ideia de como elas pensam, ou pedir para que elas respondam também para ter uma ideia de como é que elas pensam, como é que elas estão na posição de vitimização, se elas estão se vitimizando ou não, certo? Então, agora eu quero poder te trazer alguns passos, né? Quais são os indicadores, esses passos nada mais são do que indicadores de que tu está começando a colocar em prática e permanecer lá na linha de cima, certo? Então, quais são os comportamentos que nos deixam e que vão te deixar como liderança acima da linha, lá na área do êxito? Primeiro deles, você percebe que começa a pedir a todos um feedback bastante sincero sobre o seu próprio desempenho. Ah, mas eu sou uma liderança e tal, não interessa, só cresce a partir do olhar do outro. Todos nós só crescemos, nos desenvolvemos na vida a partir do olhar da outra pessoa. Ok? Você não quer que ninguém, nem mesmo você mesmo, lhe esconda a verdade. Né? Nem você fazer vista grossa para o que está acontecendo, nem deixar com que os outros façam também, e você não tomar pé, não tomar ciência do que está acontecendo realisticamente, verdadeiramente na sua organização. Você admite prontamente a realidade com seus problemas e com seus desafios. Percebe realmente o que está acontecendo naquele momento ali, com todas as suas nuances, seus problemas e seus desafios. Porque eu posso enxergar alguma coisa como obstáculo, eu posso enxergar essa mesma coisa também como um desafio. É da maneira como me posiciono, como eu entendo as coisas que isso vai se diferenciar. Você não perde tempo, não perde energia com elementos que podem te controlar, você não pode controlar, desculpa, e nem influenciar. Então, aquilo que tu sabe que tu não controla e tu não influencia, tu não perde tempo com aquilo, porque aquilo já está posto, ok? Você está sempre 100% comprometido com o que está fazendo e o seu comprometimento começa a esmorecer
se você não lutar para reavivá-lo, porque a gente tende a baixar o comprometimento às vezes. Mas se tu não for até lá e dar uma nova chama, dar um novo sentido para ele, ele não vai reavivar. Isso é importante que aconteça, porque a liderança, o comprometimento com a organização, eu não estou falando de engajamento no trabalho, são coisas diferentes que a gente ainda vai tratar nessa série. Isso é importante, porque também as pessoas percebem quanto que o líder está comprometido com a organização. Você assume circunstâncias e resultados mesmo quando não são aqueles que foram esperados. Mesmo que tudo dê errado, você sabe que o seu papel também é de assumir por aquilo. Se aquilo tudo deu certo, o seu papel também é de assumir responsabilidade por aquilo. Porque você faz parte, como liderança, desse time todo colaborativo. Não está isento disso. Quando eu falo todos, eu incluo nessa equipe de todos todas as lideranças, gerentes, supervisores, carregados, qualquer pessoa que tenha liderança sobre processos, pessoas e sobre os negócios, certo? Você consegue reconhecer quando está abaixo da linha e consegue agir rapidamente para evitar as armadilhas do ciclo de vitimização. Consegue perceber assim, opa, estou começando a querer ir lá para o passado para tentar justificar o presente e talvez evitar alguma situação no futuro. Então, o que acontece? Você consegue reconhecer isso e evita ficar abaixo da linha. Você se alegra com as oportunidades diárias de fazerem as coisas acontecerem. Tu vibra muito quando percebe que as coisas estão acontecendo. Você pergunta constantemente o que mais eu posso fazer para superar as circunstâncias e ter mais resultados que eu desejo. Começa a se perguntar muito mais como é que eu vou dar um jeito nisso para chegar no resultado que eu quero. Se pergunta muito mais do que quem foi que não fez para que o resultado. Né? Mas se traz para você próprio, para ti próprio, também a questão da responsabilidade. Certo? Então é assim que se opera acima da linha, mas sem pressão. Calma, a gente tem muito ainda que aprender com os próximos episódios também, ok? Nós chegamos até aqui, nós vimos os benefícios e os passos do accountability. Você se aplicou, você aplicou o método, você fez tudo, conseguiu mudar o seu mindset das pessoas e trabalhar em rota do accountability compartilhado, ok? Mas não deu certo. O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Eu fui lá, estudei, fiz tudo, vi os vídeos, assisti os episódios, fui além, procurei, debati lá na internet junto com a Cláudia, com outras pessoas que assistiram. A gente conseguiu entender bem o que é, mas como é que não deu certo? Se você não conseguiu, provavelmente esses resultados que você esperava, provavelmente é porque está na hora de aplicar o primeiro passo do accountability, né, que é a primeira característica que eu falo desde o primeiro episódio, que é o see it, o ver, o visualizar. Mas isso vai ser outra história, isso é lá para o episódio 4. Tá? Não deixam de assistir então o próximo da outra semana ainda. Então, a partir de hoje, eu quero que você se lembre. Não se esqueça nunca que nós podemos juntar nossos talentos e habilidades para criar algo maior juntos, certo? Então vamos juntos, assistindo os episódios, te inscreve no canal, dá o teu like, compartilha nas redes sociais, que toda semana eu vou estar te esperando aqui com um episódio novo, certo? Obrigada por ter assistido, até mais.